Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você abriu a internet nos últimos dias e você perambula pelos temas religião, musicalidade, etc., você provavelmente se deparou com alguma polêmica envolvendo uma música chamada Auê, do Marco Teles. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse tópico hoje, mas num viés psicanalítico. Meu nome é Gustavo Sabino, sou psicanalista e vamos tentar entender sobre um viés psicanalítico o que seria esse auê todo. Porque umas simples batidas, um ritmo, algumas palavras podem vir a causar um ódio visceral em parte da população ou uma necessidade de acolhimento. Para entender o que está acontecendo, de um viés psicanalítico, a gente precisa voltar lá em 1919, quando Freud vai escrever um texto chamado O Estranho. Ele vai explicar para a gente que o estranho não é aquilo necessariamente desconhecido, mas aquilo que nós conhecemos e que não esperávamos num dado momento a sua atividade ou a sua operação. Então, estranho para a gente, quando você vai, por exemplo, se você for pegar como referência um filme de terror, Annabelle, que seja. Annabelle é uma boneca. Boneca não é desconhecida para todo mundo. Mas quando uma boneca que me é conhecida se comporta de uma maneira estranha ou não esperada, isso me gera um certo pavor, um certo medo, uma certa estranheza, né? Então eu posso dizer que aquele objeto, naquele instante, é um estranho. Se a gente for perambular também por mais um filme de terror aí que tenha um boneco, a gente pode ir pro Brinquedo Assassino, por exemplo. Quando o Chuck, que era para ser um bonequinho simpático, ruivinho e etc e tal, é um baita de um assassino. Isso é estranho. Agora, já falando do auê, né? Nós brasileiros, em geral, nós somos perpassados, né? A cultura, ela nos atravessa, seja ela de grande forma ou de pequena forma. Mas, por exemplo, eu aqui, que falo de vocês a partir de Goiás, nós temos muitas nuances culturais aqui que me são preciosas. Por exemplo, a gastronomia de Goiás, ela é maravilhosa. Eu, quando viajo, por exemplo, para o Sudeste, para o Nordeste, ou que seja para fora do país, eu sinto falta disso porque isso me é familiar. Agora, quando nós trazemos isso para um contexto religioso, nós temos que aquilo que me é sagrado de fato, mas aquilo que não faz parte do sagrado me soa como estranho. E quando eu misturo, ou pelo menos enxergo uma nuance de mistura entre o sagrado e o profano, isso me parece estranho. E aí, quando isso que me é estranho, porém me é familiar, aparece de maneira súbita, me gera uma estranheza. Opa, eu aqui cristão, eu aqui católico, eu aqui protestante, estou vendo em uma música, que até então seria um louvor, eu estou vendo uma música e nessa música eu enxergo alguns elementos que não fazem parte daquilo que eu tenho como sagrado. Porém, é dito que esse ambiente, esse cenário, essa musicalidade, ela é no que tange ao meu sagrado. Porém, eu enxergo uma batida que não corresponde, eu enxergo uma letra que não corresponde, eu enxergo um cenário que não corresponde, eu enxergo. Tudo isso me gera estranheza. E o fato de querer que isso não esteja em contato comigo ou com o meu sagrado, nós vamos chamar de recalque. Aí o problema do auê qual é? O problema do auê é o retorno do recalcado. Por quê? Porque ela traz o ritmo, ela traz a letra, ela traz a cultura que está no cerne do brasileiro e coloca isso no sagrado. E aí, por várias vezes ou por vários momentos, né, nós temos aquilo que
nós chamamos de americanalização daquilo que seria cultural nosso. Eu tenho um padrão. Seja americanalização ou não, eu tenho um padrão que vem de fora e que eu tomo aquilo ali como esse é o modo operante que um louvor deve tocar. Ou esse é o modo operante como uma letra, uma música cristã deve seguir. E isso me soa estranho, porque eu já estou habituado com alguma coisa. E aí vem a questão: isso é sagrado ou é profano? Isso é meu ou é do outro? Porque aí nós temos outro problema. Às vezes nós enxergamos que aquilo que é do outro, de fato, não me pertence. E não me pertencendo, não pode invadir o meu espaço. Aí nós temos um problema. Porque o nosso espaço, ele deixa de ser, quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos, quando nós rompemos o édipo, quando nós passamos pelas 3 fases da infância, nosso espaço ele não é impenetrável. Nós vivemos em comunidade. Então, às vezes, o que é sagrado para o outro pode aparecer para mim. E eu preciso aprender a lidar com isso. Se é santo, se é profano, se é sagrado ou não, se é meu, se é do outro, isso e não querer lidar com isso diz muito mais sobre mim e a minha construção do que sobre o outro. E aí nós temos qual cenário? Nós temos um cenário onde religiosos destratam o trabalho, nós temos um cenário onde religiosos apoiam o trabalho, e por estar nessa confusão, nós acabamos gerando divisão entre aqueles que eram para ser similares. Então, a falta do conhecimento e o forçar do trabalhar, do recalque ali, nos faz com que gastemos uma energia que às vezes é desnecessária, nós não precisávamos fazer isso. Ou seja, seja santo, seja profano, seja seu ou do outro, cabe uma empatia e cabe entender o seu lugar, né? Não gostou? Não consuma, mas respeite o trabalho, a fé, né, o posicionamento do outro. E você, que perambulou pela internet esses dias, me conta aqui nos comentários do vídeo. Você sentiu uma estranheza, sentiu uma raiva, sentiu que era seu, sentiu que era do outro? Sentiu liberdade de comentar ou não? Sentiu liberdade ou necessidade de se manifestar ou não? Como que você se sentiu? Até mais.